e o resultado que isso tem, as famílias que são cobradas, a cobertura chega lá próximo de 100%. Então, assim, falar da importância da vacinação é importante, é mais que isso, cada instituição, cada pessoa precisa de ter um compromisso. Agora são 2h14. Você está acompanhando direto do auditório José Alencar, uma audiência pública da Comissão de Saúde. Os deputados desta comissão discutem hoje a falta de vacinas, especialmente infantis, nos municípios mineiros. A reunião foi solicitada pelo presidente da comissão, deputado Arlen Santiago, este aí ao centro da sua tela. Ele que está conduzindo os trabalhos da comissão nesta tarde de terça-feira. A gente interrompeu a transmissão dos trabalhos na Comissão de Saúde porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da Casa, e neste momento o deputado Leleco Pimentel está lendo a ata da reunião anterior. São 24 proposições para análise dos deputados. Vamos acompanhar. A deputada Leninha e o deputado Betinho Pinto Coelho e Ulisses Gomes. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõem a mesa o excelentíssimo senhor João Cândido Portinari, homenageado desta noite, a excelentíssima senhora Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e os excelentíssimos senhores conselheiro Durval Ângelo Andrade, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Agostinho Patrus, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado e ex-presidente da Assembleia, e as excelentíssimas senhoras Maria do Carmo Lara Perpétuo, diretora econômico-financeira de Tecnologia e Segurança da Informação dos Correios, e da desembargadora Luzia Peixoto, representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a entrega do título, faz uso da palavra o senhor João Cândido Portinari. A seguir, procede-se ao lançamento e obliteração da série de selos institucionais, obras desaparecidas de Cândido Portinari. Ato contínuo, faz uso da palavra a senhora Carmen Lúcia. Nesse passo, o presidente profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, a deputada Ione, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Tem solução, o problema não tem, não. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagens número 165 e 166/2024, encaminhando emendas ao projeto de lei número 406/2023, que altera as leis número 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo. 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado. E 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputada Ione.
A presidência passará a receber a proposição e considera a palavra os oradores inscritos para o grande expediente, porém temos acordo de líderes, portanto, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Presidência, tendo em vista que a eleição da mesa da Assembleia para o biênio 25-26 dar-se-á em reunião especial a ser realizada amanhã, dia 4 de dezembro, às 10 horas, informa ao plenário que o registro de candidaturas poderá ser feito até às 8 horas do referido dia, no setor de protocolos de proposições, na Gerência Geral de Apoio ao Plenário. Nessa data, o setor de protocolo funcionará excepcionalmente das 7 às 8 horas para esta finalidade. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 973, 974, 977 e 9181 a 9183 de 24 da Comissão do Trabalho, 9185 de 24 da Comissão de Educação, 9187 de 24 da Comissão de Esportes, 9190 a 9194 da Comissão de Cultura, 9202, 9204 a 06, 9208, 9210, 12, 13 e 24 da Comissão de Direitos Humanos, 9214 de 24 da Comissão de Transportes, 9217 a 20 da Desenvolvimento Econômico, 9223 da Comissão de Pessoa com Deficiência. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões: Comissão de Esporte e de Transporte, reunião ordinária de 26/11 de 24, Comissão de Cultura e do Trabalho, reunião ordinária de 27/11 de 24, Comissão de Educação, reunião extraordinária de 27/11 de 24, ciente, publique-se. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Portanto, peço atenção às deputadas e deputados, peço aos líderes para que convoquem as deputadas e deputados, pois iniciaremos neste momento a votação de projetos constantes na pauta da manhã de hoje. A presidência suspende por 2 minutos os trabalhos. Da indicação número 3 de 23, feita pelo governador do Estado, do senhor Marcelo da Fonseca, para o cargo de diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM. Em discussão, a indicação. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação desta indicação. Em votação. Está em votação neste momento, no plenário da Assembleia, a indicação de Marcelo da Fonseca para o cargo de diretor-geral do IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Essa indicação foi feita pelo governador do Estado. O indicado é graduado e mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto, com especialização em meio ambiente, com ênfase em recursos hídricos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede aos líderes da Casa, deputado João Magalhães, líder de governo, deputado Ulisses Gomes, deputado Cássio Soares, deputado Gustavo Santana, deputado Dr. Jean, que convidem as deputadas e deputados para que possam participar do processo de votação. Em votação. O indicado do governador ao cargo de diretor-geral do IGAM, Marcelo da Fonseca, ele foi professor universitário em várias instituições e ele é servidor de carreira do IGAM desde 2006. Durante a sabatina aqui na Assembleia, ele disse que hoje o IGAM tem como grande desafio a segurança hídrica do Estado, porque Minas tem regiões com áreas em que a demanda por água é superior à demanda disponível. Eu te ligo daqui a pouco. Um abraço. Valeu. Votaram sim 31 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não
Registro voto sim do deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, voto sim. Registro voto sim do deputado Rodrigo Lopes. Um deputado votou em branco, perdão, não tinha falado esse resultado. Mais as presenças do doutor Jean Freire, Cristiano Silveira, registro voto sim do deputado Eduardo Azevedo, sim do deputado Raul Belém, portanto está aprovada a indicação. Discussão em turno único da indicação número 10 de 23, feita pelo governador do Estado, do senhor Antônio Carlos de Moraes, para o cargo de diretor-geral do Instituto de Agropecuária, IMA. A comissão especial opina pela aprovação da indicação. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à indicação. Em votação. Mais uma indicação do governador do Estado em votação aqui no plenário da Assembleia. Zema indica o senhor Antônio Carlos de Moraes para o cargo de diretor-geral do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Ele é técnico em agropecuária pela Escola Média de Agricultura Florestal da Universidade Federal de Viçosa e graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Antes de a indicação chegar a plenário, os indicados do governador são sabatinados por deputados. No caso de Antônio Carlos de Moraes, ele destacou na sabatina o fim da vacinação obrigatória contra a febre aftosa no rebanho do Estado, um reconhecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento das condições sanitárias mineiras e da estrutura da autarquia para fazer esse controle no entender dele. Votaram 43 senhores e seus deputados, no voto não em branco, portanto está aprovada a indicação. Discussão em turno único da indicação número 19 de 23, feita pelo governador do Estado, do senhor Sérgio Rodrigo Reis, para o cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado. A comissão especial opina pela aprovação da indicação e discussão. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação da indicação. Em votação. Os deputados votam agora a indicação do governador para presidente da Fundação Clóvis Salgado. A indicação do governador é do senhor Sérgio Rodrigo Reis, que trabalhou no jornal Estado de Minas como repórter e crítico de arte, foi ainda presidente da empresa mineira de comunicação, a AMC, diretor artístico do Palácio das Artes e diretor do Museu de Arte da Pampulha. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O jornalista Sérgio Rodrigo Reis, ele já está à frente da Fundação Clóvis Salgado desde julho de 2022 e tem, sob a responsabilidade dele, a gestão do Palácio das Artes, que é um dos mais importantes espaços culturais aqui de Belo Horizonte. A instituição mantém 3 corpos artísticos permanentes e o Centro de Formação Artística e Tecnológica, o Cefarte, que oferece cursos em diversas linguagens do campo da arte. Votaram 43 senhores e seus deputados, o voto não em branco, portanto está aprovada a indicação. Discussão em turno único de indicação número 48 de 23, do governador do Estado, o senhor Breno Esteves Lasmar, para o cargo de diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas. A comissão especial opina pela aprovação da indicação. Em discussão, indicação, não há oradores inscritos, encerra a discussão. Portanto, vamos dar início à indicação. Em votação. Esta é a 4ª indicação em votação aqui no plenário da Assembleia hoje. O governador do Estado indica para o cargo de diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas o nome de Breno Esteves Lasmar. Ele é advogado, especialista em assessoria e consultoria ambiental e mestre em sustentabilidade e analista ambiental do IGAM. Ele já exerceu o cargo de diretor de unidades de conservação do IGAM e foi ainda assessor de gestão regional. Presidente, proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Também foi superintendente de fiscalização ambiental e chefe de gabinete da FEAM, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Lembrando que o Instituto Estadual de Florestas tem como objetivo, entre outros, o uso sustentável e a proteção de ecossistemas, buscando o equilíbrio na cobertura vegetal do Estado por meio do uso racional dos recursos florestais.
Registro voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco, portanto está aprovada a indicação. Votação em segundo turno, projeto de lei número 3.253 de 2021, do deputado Gil Pereira, que declara patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado a dança folclórica Catopê. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Depois das indicações votadas aqui, indicações de Zema a cargos em instituições públicas, passamos agora à votação de projetos de lei. Este de autoria do deputado Gil Pereira, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado os grupos tradicionais de catopês, marujos e caboclinhos, aqui de Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o deputado Gil Pereira, autor desse projeto, a dança folclórica catopê é um tipo de congado que constitui-se como uma das mais significativas e autênticas expressões da cultura afro-brasileira aqui do nosso estado. Segundo ele, o catopê aparece como protagonista na manifestação folclórica que acontece no norte de Minas Gerais. E há quase 2 séculos, essa manifestação cultural popular vem estabelecendo relações entre história, religião, música e dança. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Votação em segundo turno, projeto de lei 755 de 23, a deputada Nayara Rocha, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Lagoa Santa, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. São 2h33. Passamos agora à votação do 6º projeto de lei da pauta do plenário nesta tarde de terça-feira. Trata-se de um projeto de lei da deputada Nayara Rocha, que está em votação em segundo turno aqui no plenário. Esse projeto autoriza o Estado a doar ao município de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, um imóvel. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O imóvel em questão, ele conta com a área de 87 mil metros quadrados e ele resulta do desmembramento conforme está descrito no projeto de lei. Ele destina-se à instalação e ao funcionamento de equipamentos urbanos e comunitários. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 84 de 22, do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre o direito à remoção para a servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, a presidência vai iniciar a votação do substitutivo número 1. Em votação. Está em votação neste momento, aqui no plenário da Assembleia, um projeto de lei do deputado Cristiano Silveira. Votação ainda em primeiro turno. O objetivo dessa proposta é assegurar o direito à remoção a pedido para outra localidade para a servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar, independentemente do interesse da administração pública. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Está em votação, nesse momento, o substitutivo número 1. Foi um substitutivo que incorporou algumas emendas do próprio autor, o deputado Cristiano Silveira, e também da deputada Beatriz Cerqueira, relativos, então, ao direito à remoção ou à mudança de lotação da servidora vítima de violência doméstica aqui no Estado.
Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número registro, voto sim, deputado Gil Pereira e deputado Raul Belém. Discussão em turno único, projeto de lei número 747-23 do deputado Duarte Bechir, que institui o Dia do Voluntário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O projeto em votação neste momento é do deputado Duarte Bechir. De acordo com a proposta, fica instituído o Dia do Voluntário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, aqui no Estado, a ser comemorado anualmente no dia 11 de dezembro. Segundo o autor, essa data tem como objetivo reconhecer o esforço do voluntário da APAI no atendimento às pessoas com deficiência e conscientizar a população sobre a importância da prestação de serviços comunitários. Presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Existe uma lei federal que instituiu o dia 11 de dezembro de cada ano como o Dia Nacional das APAIs. Essa lei é de 2001. Segundo o deputado Duarte Bechir, o voluntariado nas APAIs é de extrema importância porque permite que essas instituições ofereçam mais serviços e atividades para os alunos e usuários, além de melhorar a qualidade de vida e inclusão dessas pessoas na sociedade. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, eu voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 2215 de 2020, do deputado Dr. Paulo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pouso Alegre o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos, portanto, dar início à votação deste projeto. Em votação. Mais um projeto de doação de imóvel em votação no plenário da Assembleia neste momento. Desta vez, o projeto do deputado Dr. Paulo, que já está em votação em segundo turno aqui no plenário, e autoriza o Estado a doar ao município de Pouso Alegre um imóvel. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O imóvel em questão, ele tem uma área de 3.400 metros quadrados. E ele fica na rua Comendador José Garcia, no bairro Santa Doroteia, no município de Pouso Alegre. Esse imóvel destina-se ao atendimento de alunos da rede municipal de ensino, lá em Pouso Alegre. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei 3019 de 2021 da deputada Andréa de Jesus, que proíbe os profissionais de saúde, as operadoras de plano de assistência ou seguro de saúde, de exigir o consentimento de cônjuge, familiar, companheiro ou companheira, para realizar ou autorizar os procedimentos de inserção dos métodos contraceptivos no Estado. A Comissão do Direito da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à discussão desse projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos colocar em votação esse projeto. Em votação. Este é o 10º projeto em votação no plenário, nesta tarde de hoje. É uma proposta da deputada Andréa de Jesus, que já está em votação em segundo turno. E essa proposta deixa expressa que a rede de saúde privada, a operadora de plano de saúde ou seguro-saúde, eles não podem exigir a autorização como condição para reembolso e autorização de procedimentos de inserção de métodos contraceptivos aqui no Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Entre os métodos contraceptivos abarcados por essa proposta da deputada Andréa de Jesus estão a inserção de dispositivo intrauterino, o DIU,
implante contraceptivo e também injeção anticoncepcional. Embora não haja uma norma que determine a necessidade de autorização para o uso dos métodos contraceptivos, há denúncias de que operadoras de planos de saúde tenham colocado essa exigência como cláusula contratual. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado este projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei. Voto sim, presidente, voto sim. Voto sim. Registro voto sim, deputado professor Wendel. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 3.954/22, da deputada Ana Paula Siqueira, que altera a lei número 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a Política Estadual de Juventude e dá outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora em votação, o projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira, que prevê prioridade de tramitação nos processos de adoção de criança ou adolescente com deficiência, doença crônica, ou então que seja filho ou filha de vítima de homicídio, feminicídio ou lesão corporal seguida de morte, quando se tratar de crime doloso, praticado por um dos genitores contra o outro em violência doméstica e familiar, ou menosprezo, ou então discriminação à condição de mulher. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Além dessas prioridades, a autora pretende ainda garantir prioridade no cadastro de adoção a pessoas interessadas nessas adoções. Também criar estratégias de busca ativa, de atendimento prioritário, inclusive médico, psicossocial e de assistência judiciária a essas crianças e adolescentes, e também fomentar a integração operacional entre órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e conselhos tutelares para agilizar as adoções. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto está aprovado este projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 4050/22, deputado professor Wendel Mesquita, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado e dá outras providências. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Está em votação neste momento, aqui no plenário da Assembleia, projeto de lei do deputado professor Wendel Mesquita, que originalmente trata de normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas aqui no Estado. O que está em votação neste momento é o substitutivo número 1. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse substitutivo determina que o uso do símbolo é opcional e a ausência dele não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei, bem como que a utilização do cordão não dispensa a apresentação de documento comprobatório de deficiência, caso esse documento seja solicitado. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4073/22, do deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Ibirité. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do próprio deputado Fábio Avelar, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem acompanhado de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independentemente de parecer. Portanto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Salvo emenda. Em votação.
Agora em votação, o projeto de lei do deputado Fábio Avelar, que propõe a desafetação de um trecho da rodovia MG 040. Significa que o trecho deixa de ser do Estado. Esse trecho tem a extensão, então, de 7 quilômetros. E, com a desafetação, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, a área correspondente ao trecho da rodovia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa área, segundo o projeto de lei, vai integrar o perímetro urbano do município de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, e destina-se à duplicação de uma via urbana. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, registro voto sim do segundo secretário dessa casa, deputado Duarte Bechir. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Nesse momento, nós vamos votar a emenda número 1 sem parecer. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 55 senhoras e seus deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno, projeto de lei 818 de 23, da deputada Leninha, que altera a lei número 23.904, de 3 de setembro de 21, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social e absorventes higiênicos no Estado. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Trata-se da votação, neste momento, de um projeto de lei da deputada Leninha, que já está aqui em segundo turno no plenário. Esse projeto amplia o que está previsto numa lei aprovada pela Assembleia em 2021. Esse projeto institui uma política para a dignidade menstrual aqui no Estado, e ele amplia, então, o que estava previsto nessa lei de 2021. Além de garantir o acesso ao absorvente, esse projeto traz objetivos e ações que consolidam o direito como política pública estadual. A estimativa é de que, com a implantação da Lei da Dignidade Menstrual em 2023, mais de 793 mil mulheres tenham sido atendidas, sendo pelo menos 2 mil acauteladas. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno no projeto de lei número 851 de 23, da deputada Marli Ribeiro, que dispõe sobre a instituição da política estadual contra o etarismo, com o objetivo de combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades entre as diferentes faixas etárias e dar outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação
deste projeto. Em votação. O projeto em votação nesse momento é da deputada Marli Ribeiro, está em votação em segundo turno e o objetivo dele é combater o etarismo, que é a discriminação por conta da idade da pessoa. E também promover a igualdade de oportunidades entre as diferentes faixas etárias. Essa proposição define que se considera etarismo qualquer discriminação contra uma pessoa em função da sua idade que tenha o propósito ou efeito de anular ou restringir o reconhecimento dos direitos e das liberdades fundamentais. Em votação. Estão entre os objetivos dessa proposta promover a igualdade de oportunidades entre pessoas de diferentes faixas etárias, combater a discriminação e o preconceito relacionados à idade e também criar condições, então, para a inclusão social e o exercício pleno dos direitos das pessoas de todas as faixas etárias. Votaram sim 59, senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 1257, de 23, do deputado Luizinho, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito e a congada do município de Machado. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 2649 de 2015, do deputado Isauro Calais, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Juiz de Fora o imóvel que especifica após sua desocupação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Temos agora em votação um projeto de lei do deputado Isauro Calais. De acordo com esse projeto, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Juiz de Fora, na Zona da Mata, um imóvel com área de 2.386 metros quadrados. Esse imóvel fica na Avenida Barão do Rio Branco, lá no município de Juiz de Fora. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse imóvel destina-se à instalação e ao funcionamento da Câmara Municipal de Juiz de Fora, lá na Zona da Mata. E fica a lavratura da escritura pública da doação de que trata esta lei, condicionada ao término da construção do novo fórum da comarca de Juiz de Fora e a desocupação pelo Tribunal de Justiça do imóvel a ser doado ao município. Votarão sim 59 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.385 de 21 do deputado Marquinhos Lemos, que dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Machado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de Transporte e Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Agora, em análise aqui pelos deputados no plenário, o projeto de lei do deputado Marquinhos Lemos, que determina que seja desafetado, ou seja, que deixe de ser do Estado, o trecho da rodovia MGC 257, um trecho de extensão de aproximadamente 5,3 quilômetros. E aí ficaria o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Machado, no sul de Minas, a área correspondente a esse trecho. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o projeto de lei do deputado Marquinhos Lemos, que está em votação em primeiro turno aqui na Assembleia, essa área vai integrar o perímetro urbano do município de Machado, no sul de Minas,
e destina-se à instalação de uma via urbana. Votaram sim 59, senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 400, registro voto sim do deputado Roberto Andrade no projeto anterior. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 406 de 2023 do governador do estado, que altera as leis número 15.301 de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado, e 20.010, de 5 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, cria e extingue cargos de provimento efetivo de carreiras, que especifica e dispõe sobre unidades CTPM. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta. Portanto, o projeto está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 5 emendas do governador do Estado, que receberam os números 1 a 5, encaminhadas por meio das mensagens número 78 de 23, publicadas em 4 de 10 de 23, e 165 e 166 recebidas nesta reunião. A presidência informa ao plenário que as emendas número 1 a 3 foram contempladas no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e as emendas 4 e 5 no parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e serão arquivadas nos termos do inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno. Portanto, vamos neste momento dar início à votação deste projeto. Em votação, substitutivo número 3. Em votação. O projeto em votação neste momento, aqui no plenário, é do governador do Estado e está em votação ainda em primeiro turno. Ele cria cargos no chamado Sistema de Ensino da Polícia Militar, mas também mexe nas carreiras dos profissionais da educação básica aqui do Estado. Em síntese, esse projeto cria vagas na estrutura do Estado para possibilitar a instalação de novos colégios tiradentes da Polícia Militar aqui em Minas. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto do governador Romeu Zema cria 5.400 cargos na Polícia Militar. Para compensar a criação desses postos, são extintos 7.266 cargos na estrutura da Secretaria de Estado de Educação. O projeto também promove a mesma compensação de cargos de diretor de escola. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 3. Com aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados o 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1076 de 2023 do deputado Enis Cândido, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as feiras de exposição agropecuária Expoagro realizada no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. O projeto de lei do deputado Enis Cândido reconhece, então, como de relevante interesse cultural de Minas Gerais as feiras de exposição agropecuária realizadas aqui no Estado. Esse tipo de proposta tem por objetivo valorizar os bens, as expressões e as manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
O autor do projeto, o deputado Enes Cândido, lembra que as exposições agropecuárias acontecem anualmente em todo o estado e são consideradas grandes feiras de negócios, que congregam não apenas os setores agrícolas e agropecuários, mas também o cultural, o artístico, o de artesanato, gerando empregos diretos e indiretos e promovendo músicos e também a gastronomia das regiões. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação encerrada. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1243 de 2023, da deputada Maria Clara Marra, que acrescenta inciso ao artigo 4º da lei 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão dos Direitos da Mulher. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início, neste momento, portanto, à votação deste projeto. Em votação. Em votação, neste momento, o projeto de lei da deputada Maria Clara Marra. Projeto em votação em primeiro turno aqui no plenário. O projeto trata de política de atendimento social, psicológico e médico à mulher vítima de violência e trata da prioridade no atendimento dessas mulheres. A autora destaca que o abuso contra as mulheres pode gerar desequilíbrios de ordem psíquica e social. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na justificativa para apresentar o projeto, a deputada Maria Clara Marra destaca também que, nos casos que envolvem violência sexual, o risco das infecções sexualmente transmissíveis demanda uma ação rápida por parte do sistema de saúde, daí a necessidade de prioridade no atendimento dessas mulheres. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. O voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, registrando o voto sim do deputado Charles Santos. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1331 de 23, do deputado Coronel Henrique, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a raça de cavalo manga larga machador. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Projeto de lei do deputado Coronel Henrique, em votação nesse momento, aqui no plenário da Assembleia. A proposta reconhece como de relevante interesse social e econômico aqui do Estado a raça de cavalo manga larga machador. Segundo o autor, esta raça é tipicamente brasileira, surgiu há cerca de 200 anos na região do Rio das Mortes, no sul de Minas, através do cruzamento de cavalos da raça Alter, trazidos de Portugal. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Cruzamento desta raça com outros cavalos selecionados pelos criadores da região sul de Minas. O manga larga machador, segundo o deputado, teve como berço a fazenda Campo Alegre, no sul de Minas, que pertencia a Gabriel Francisco Junqueiro Barão de Alfenas, a quem é atribuída a responsabilidade pela formação da raça. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno. Projeto de lei número 1660 de 23, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Resende um imóvel que especifica com todas as benfeitorias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação.
Votação, projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes. De acordo com esse projeto, o Estado fica autorizado a doar ao município de Nova Resende, no sul de Minas, um imóvel com área de 360 metros quadrados, situado à rua Rosendo Aprígio de Resende, lá no município de Nova Resende. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com esse projeto de lei, o imóvel destina-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde, uma UBS, e também à implantação de projetos sociais lá em Nova Resende, no sul de Minas. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, não vota não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 2644-24, deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Geraldo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1, que apresenta as comissões de Transporte e Administração Pública opinam pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto, salvo emenda. Em votação. Esse é o último projeto da pauta de votações do plenário nesta tarde de terça-feira. É um projeto de lei do deputado Tito Torres, que determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 120, compreendido entre o quilômetro 648 e 650. É um trecho com extensão de 1,8 quilômetros quadrados. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o projeto de lei, essa área, 1,8 quilômetros quadrados, vai integrar o perímetro urbano do município e vai destinar-se à instalação de uma via urbana em São Geraldo. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, não ao voto não em branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Nesse momento, vamos votar a emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda ao projeto em votação, nesse momento aqui no plenário da Assembleia, é apenas para correção do texto do artigo 1º do projeto, é apenas uma correção de texto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Declaração de voto com a palavra, deputado Alencar da Silveira. Antes, porém, agradecer a presença mais uma vez de todas as deputadas e deputados nessa sessão de hoje da tarde. Declaração de voto, deputado Alencar. Senhor presidente, é só vou deixar o meu voto favorável a todos os projetos que esteve aqui nessa tarde e fazer uma solicitação à Vossa Excelência, presidente, e a essa casa. Nós teremos que estar ausentes na próxima quinta-feira, senhor presidente.
do plenário por estarmos fazendo a prestação de contas e a votação da próxima direção da UNALI, que é a entidade que nós temos maior, a União dos Deputados do Brasil, União Nacional dos Legisladores Legislativos, senhor presidente. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que na próxima quinta-feira tem um projeto importante do IPVA de minha autoria, mas eu vou estar ausente, com justificativa, representando todos os senhores e as senhoras na conferência da UNALI, no dia da eleição, e na prestação de contas, já que sou presidente do Conselho Fiscal, nós teremos que fazer esta prestação de contas. Peço a Vossa Excelência que o plenário aprove, que a plenário aprecie o meu projeto em primeiro turno, pela importância que tem o projeto, já que ele vai dar o parcelamento para o IPVA, o parcelamento tão sonhado. E eu quero lembrar ainda que podíamos fazer até mais. O governo podia ter dado um desconto à vista para quem pagar o IPVA em janeiro e parcelar de 6, 8 vezes. O Estado do Rio de Janeiro parcela em 10 vezes, em 12 vezes. E aqui, como a gente está colocando hoje em 3 e vamos chegar no segundo turno, se Deus quiser, em 4 vezes, senhor presidente, eu tenho certeza absoluta que vai ser importante para essa casa e para o povo mineiro. E eu quero lembrar, o agente financeiro já está ganhando com isso. Ele está ganhando por quê? Ele cobra juros para parcelar o IPVA da população. Então, o governo deixa de faturar e a instituição financeira está ganhando. Então, fica aqui esse pedido, esse apelo, e somente esse projeto de minha autoria, pela importância que tem, e por esse motivo de estar representando os colegas deputados que não poderão estar presentes no nosso Congresso, mas nós estaremos ali fazendo a prestação de contas. É a solicitação que eu faço a Vossa Excelência, a esse plenário, que aprecie esse projeto tão importante para a população mineira e aqueles que trabalham, que divertem, que têm os seus veículos. E o segundo, senhor presidente, senhores deputados, eu venho falando disso há muito tempo. Eu venho falando com o presidente Leleco, com o deputado Leleco, que é um absurdo esse negócio de construir, e a deputada Bela, casas que eles defendem para a população de baixa renda, no aeroporto do Carlos Prates. Falava que, desde o início, tínhamos que arrumar outro local. O aeroporto do Carlos Prates hoje foi apresentado para toda a população, o projeto. Aí eu quero parabenizar aqueles que lutaram por isso, como a deputada Bela e outros deputados aqui dessa casa, pela moradia popular, mas gostaria também de fazer uma defesa do bairro, do sistema viário em Belo Horizonte. Falava com o Leleco que nós não podíamos ter moradia ali, não. Nós vamos ter nada mais de que 4.500 residências no aeroporto do Carlos Prates. Hoje, os jornais trouxeram 4.500 moradias ali. E o meu ponto é só um. Ali não é lugar de moradia. Ali estava na hora de fazer um grande centro, já que não está sendo o aeroporto, que eu acho que é voltar ao passado, deixar de termos um aeroporto ali naquela localidade. Ninguém fecha aeroporto, todo mundo tem que pensar no futuro. E Belo Horizonte conseguiu fechar. Durante a campanha não falei sobre isso. Durante a campanha não coloquei, porque eu acho que poderia atrapalhar os candidatos e as candidatas que aí estavam. Mas eu quero deixar bem claro, 4.500 moradias, deputada Leninha, nós teremos nada mais de 15 mil moradores ali. Uma média de 15 mil moradores. Nada mais de mais 6 mil a 7 mil carros transitando ali na Avenida Pedro II, no anel rodoviário. Não existe sistema viário para comportar esses moradores ali. Vai entupir o bairro Carlos Prates, vai acabar lá com Dona Clara. Da Pedro II para frente, ninguém vai passar mais. E é isso que essa população vai entender. Parabenizo a todos aqueles que lutam por moradia. Acho que ali não é o lugar certo.
mas já que está sendo feito agora, é falar. Vamos ver no futuro se o deputado Alencar da Silveira, que falava lá atrás de fumar dentro de ambiente fechado, complementando de passe livre para idosos e deficientes, de ficha limpa, tantos outros, vocês vão ver que no futuro nós vamos ter uma localidade em Belo Horizonte ultrapassada. Moradia ali, ninguém vai aguentar o sistema viário. Obrigado, deputada presidenta. Obrigada, deputada Alencar. Com a palavra para a declaração de voto é a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidenta. Olha, o Zema, de fato, deve odiar os mais pobres, aqueles que precisam de moradia. Na última sexta-feira, eu e o deputado Leleco fizemos uma audiência pública com a participação de quase 1.000 pessoas aqui na Assembleia para denunciar a forma como o déficit habitacional cresceu no nosso estado. Foi o estado do Brasil que mais cresceu o número de famílias sem casa, passando a mais de 500.000 famílias, o que corresponde a um crescimento de 30% no déficit habitacional geral. Perguntada à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais quantas casas entregou no último ano, ela respondeu 89. 89 casas, gente. Para um estado de mais de 800 municípios, é nada. O Estado de Minas Gerais vem operando a venda sistemática de terrenos que poderiam servir para moradia, não fez a adesão e a colaboração com o programa Minha Casa Minha Vida, e agora está querendo meter a mão nos 250 milhões de reais do Fundo Municipal de Habitação, para utilizar ele para qualquer outra coisa que contemple os seus aliados, menos a construção de moradia. Lenin, eu venho da luta por moradia. Eu sei a angústia de famílias que têm que escolher no final do mês entre pagar o aluguel ou colocar comida na boca dos filhos. Eu sei o drama das famílias inteiras que foram para a situação de rua, dado ao agravamento da situação de custo habitacional e de precarização da vida no nosso estado. Eu sei o que é as pessoas que moram numa moradia precária, muitas vezes em áreas de risco, sem banheiro adequado. A negligência do Estado de Minas Gerais já passou dos limites. E o fato do nosso Estado ter apresentado o maior crescimento no déficit habitacional não poderia deixar de ser trazido aqui no plenário, ser denunciado, porque é função do Estado de Minas Gerais, conforme a Constituição estadual e federal, a provisão da moradia. Então, né, Leleco, nós vamos para cima para garantir casa de qualidade para todas as pessoas. E que o Estado de Minas Gerais faça adesão ao programa Minha Casa Minha Vida e ajude a viabilizá-las. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde às pessoas que aqui se encontram em plenária, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. A esquerda, ela nunca se preocupou com a educação. E eu provo isso quando você pega os índices da qualidade de educação durante os governos de esquerda, você vai ver que vai de mal a pior. E vou enfatizar ainda mais por quê? Porque foi só o Lula assumir que ele acabou com as escolas cívico-militar no Brasil. Escolas essas que ensinam princípios, que ensinam valores, que ensinam noções de cidadania, que ensinam as nossas crianças e os nossos adolescentes a terem respeito. Mas, ao contrário de respeito, a esquerda quer promover anarquia, balbúrdia, desordem, doutrinação. E é por isso que eles têm pavor da escola cívico-militar, e a prova foi que o atual presidente
acabou com as escolas cívico-militares no Brasil. Mas o nosso Estado, ele vai em direção contrária àquilo que o governo federal prega na questão das escolas. Quando Lula quis acabar com as escolas, o governador Romeu Zema manteve no estado de Minas Gerais as escolas cívico-militares através do Corpo de Bombeiro. E hoje, nessa tarde, mais uma vez, nós fazemos história, porque foi aprovado aqui o projeto de lei que cria 30 novos cargos de diretores para os colégios Tiradentes no estado de Minas Gerais. A possibilidade de 30 novos cargos de diretores de 30 novos colégios no estado. O projeto ainda não visa a data, mas no futuro muito em breve, temos a certeza que nós teremos 30 novos colégios Tiradentes aqui no nosso estado. Prova essa do comprometimento do governo em trazer qualidade na educação para os mineiros. É uma demanda que nós recebemos muito em nosso gabinete, através de pais querendo que os seus filhos possam estar matriculados dentro dos colégios Tiradentes, dos colégios militares. Agora, nós conseguimos, através da aprovação desse projeto, autorizar o governador a expandir, a abrir mais esse leque, onde ali, dentro daquele ambiente, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que as nossas crianças não irão sofrer a doutrinação depravada da esquerda, onde querem ensinar que os nossos filhos, que os nossos adolescentes não devem ter respeito ao professor, não devem ter respeito ao padre ou ao pastor, não devem ter respeito a nada. Mas, em contrapartida, o governo de Estado, mais uma vez, mostra o seu comprometimento com a qualidade da educação. Parabéns à Secretaria de Estado, parabéns à Polícia Militar, parabéns ao governo de Estado por mandar esse brilhante projeto aqui para casa, onde hoje nós autorizamos o governador a criar 30 novos colégios Tiradentes em Minas Gerais, que eu tenho certeza que é um grande anseio da maioria dos pais do nosso Estado. Obrigado. Presidenta, pela ordem. Obrigada, deputada Eduarda Azevedo. Pela ordem, a palavra o deputado doutor Jean. Deputada presidenta Leninha, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio por um colega médico, doutor Dario, que faleceu aos 67 anos, no último dia 23. Doutor Dario deixa esposa, filho, foi secretário de saúde da cidade de Uberlândia, no governo de Gilmar Machado, um dos principais responsáveis pela implementação do SUS em Uberlândia, naquela região, um médico humanista, que amou muito e trabalhou muito pelo Sistema Único de Saúde. Em meu nome, em nome do deputado, ex-deputado Gilmar Machado, assessor especial do Palácio do Planalto, eu deixo aqui um abraço a todos os familiares e a todos os moradores, moradoras, amigos da cidade de Uberlândia e região. É regimental, passamos 1 minuto de silêncio. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Leleco Pimentel. Boa tarde, presidenta Leninha. Boa tarde aos servidores e deputados que permanecem no plenário da Assembleia. Eu gostaria de destacar aqui, nesta declaração de voto importante, 3 pontos que nos chamam muito a atenção. Primeiro, trago notícia que nós continuamos a acreditar na participação, na democracia
e realizamos, neste fim de semana, a terceira Assembleia Geral do projeto Juntos para Servir. O deputado federal Padre João e eu temos tido um exercício de fusão de mandatos. Nós temos um regimento interno, Assembleia, Conselho Deliberativo, eixos de atuação. Por esta razão, vocês têm visto sempre a nossa participação, é deputado Padre João também aqui nesta casa. Isto já completa 23 anos desde a eleição de 2002. Eu entrei na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2003. Por esta razão, nós continuamos a levar este projeto. E na nossa Assembleia, durante 3 dias, na cidade de Sarzedo, tivemos quase 400 participantes, 3 dias de debate, e com bons e profundos encaminhamentos e ações. Portanto, nossa gratidão a todos e todas, vereadores, candidatos que não tiveram vitória na eleição, afinal, nós sempre nos identificamos com aqueles que não estão do lado de lá, aqueles que foram eleitos. Nós estamos sempre do lado daqueles que têm um processo de vida, militância e vocação, que, portanto, a eleição é parte deste processo e não um fim. Mas parabenizamos prefeitos eleitos que tiveram nosso apoio, que aceitaram, e durante estes 3 dias pudemos avançar. Inclusive, criamos o Fórum de Participação Efetiva de Vereadores, Vices-prefeitos e Prefeitas e Prefeitos, para que a gente possa continuar o nosso trabalho agora, com esse terceiro tripé, né, terceira pata, dando essa sustentação do projeto Juntos para Servir. Portanto, Leleco e Padre João, também aqui nesta importante função de organização, de formação e também da decisão sobre os rumos, sobre o orçamento e sobre a política. Eu quero trazer uma outra importante reflexão. Cheguei agora de Vitória, e lá fui representar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como vice-presidente da CIP Rio Doce. Eu estou coordenador da CIP em Minas Gerais. Pudemos realizar nessa casa debate público, com participação de mais de 500 atingidos e atingidas, pescadores de toda a bacia, dando aqui voz àqueles e aquelas que sempre sustentaram a luta de onde eu vim. Portanto, ontem, eu e o deputado Adriano Alvarenga, também membro desta CIP, comparecemos da Assembleia do Espírito Santo, junto com a deputada Janete e com a deputada Irine Lopes, e também o deputado Escaramuça, que foi, inclusive, eleito prefeito de Linhares, na Calha da Bacia, que é o município onde o Rio Doce deságua no mar, em Regência, Fundão, Degredo. São muitos os que estão descontentes com a repactuação e o TETAC. E com razão, porque os pescadores não foram reconhecidos por um erro, porque Bolsonaro destruiu o Ministério da Pesca e tirou daqueles pescadores o direito de se representar enquanto trabalhadores da pesca. Portanto, a recomendação que nós damos é que ninguém se curve diante de um acordo que lhe retirará o direito. Então, enquanto resistirmos, aqueles e aquelas que não assinarem esse acordo terão a luta e terão também como recorrer na justiça. E, por fim, como disse aqui a deputada Bela, realizamos audiência pública com quase 1000 participantes. Destacar a participação da Pastoral do Sem Casa Metropolitana e também dos movimentos populares e sociais, que deram um não à proposta do Jabuti, que é esta lei do grego, que pega aqui carona o governo de Estado para criar um fundo privado com os recursos do Fundo Estadual de Habitação, para destruir aquilo que eles nada construíram. A Coab teve a pachorra de dizer aqui nesta casa que construiu 89 casas no ano passado. E agora quer pegar o dinheiro do fundo, deputada Leninha, para poder pagar os altos salários de quem nada faz pela moradia. E ali tivemos muitos exemplos a efeito da secretária de Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto, que trouxe
como é que se busca parceria com o governo federal, com Minha Casa Minha Vida, e em Minas Gerais, as entidades já estão construindo por autogestão, e as prefeituras no Sub-50, mais de 108 no estado de Minas, também poderão construir casa. Será que o governo de estado não vai acordar que ele reduziu a política pública a espalhar a Secretaria de Habitação para um lugar, as prefeituras no outro, e o atendimento esfacelou e acabou com a política de moradia? Zema, você é responsável por eliminar a política de habitação para os mais pobres no estado. Nós queremos que este governador esteja fora o mais rápido possível. É cruel, é triste quem tira a moradia e quem coloca o povo no aluguel. Por isso, eu sou Leleco Pimentel e vou continuar a lutar para livrar o povo do aluguel. Deputada Leninha, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de amanhã, dia 4, às 10 horas, destinada à eleição da mesa da Assembleia para o biênio 2025-2026, para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a reunião extraordinária na mesma data, às 18 horas, no termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 33 minutos e esta foi a deputada Leninha, primeira vice-presidenta da Assembleia,